Muito boa noite para todo mundo que está nos assistindo, para quem vem acompanhando direto, né, nossas transmissões de redes sociais, do Facebook e tal. Todo mundo já me conhece, para quem não conhece ainda, eu sou Eduardo Valadares, trabalho aqui no Master AB com a parte de metodologia de estudos e tudo isso que o professor acabou de comentar é tudo muitíssimo importante para essa véspera de prova. Agora a gente pode dar uma relaxada, é uma aula que a gente inclusive vai trabalhar com o conceito de leveza, que é o que a gente precisa para uma reta final para se fazer prova. Eu vou até apagar um pouquinho aqui o que o professor colocou de lei, extinção, concessão. Concessão é uma palavra inclusive importante pra caramba. Eu, além de ser coordenador de metodologia de estudos, eu também sou professor de português, de redação. Então a palavra concessão está muito ligada à ideia de ressalva, né? A gramática lida muito com isso. Mas hoje eu vim conversar com vocês a respeito de o que a gente pode fazer nessa reta final para a gente se sentir bem, para a gente se sentir confiante. Então a gente vai conversar um pouquinho, alguns minutos, sobre estratégias, sobre algumas técnicas do que a gente pode fazer nesta reta final. Eu exerço muito como professor um papel de me colocar no lugar do aluno. Me colocando no seu lugar com um curseiro, você pensando agora numa véspera de prova, deve passar pela sua cabeça o seguinte. Primeira coisa, puxa Valadares, sou eu. Eu estudei pra caramba, mas bate um pouquinho agora nessa reta final, sexta-noite, amanhã ainda tem um sábado o dia todo, uma nuvenzinha em cima de mim, de uma desconfiança, de uma insegurança. Será que eu consigo ir bem na prova? Meus queridos, eu estudo muito esse assunto de confiança, autoestima, motivação. Hoje a gente não vai ter aquele papo balela, né, de dicas de autoajuda, não é nada disso. Eu vou te ensinar realmente alguns procedimentos que eu considero muito eficazes para essa reta final para quem está indo fazer uma prova. Primeiro ponto, é você reconhecer que esse sentimento de você se sentir um tanto quanto ansioso, nervoso, preocupado para o concurso, isso tudo é super natural. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você, por exemplo, entrevistar um atleta de grande performance, pega a galera que veio agora no meio do ano aqui no Rio de Janeiro participar das Olimpíadas. Se você pega, por exemplo, o Usain Bolt, você pega lá o Michael Phelps e pergunta para os dois, meu amigo, você estava nervoso na hora que você estava ali na borda da piscina para você cair naquela competição em que o mundo inteiro estava olhando você? Claro que Michael Phelps vai dizer que ele estava nervoso sim. De repente ele até pode dar uma escamoteada dizendo não, que nervoso o quê? Mas é claro que um atleta daquele, ele tem um quê de nervosismo, um quê de estar ansioso para a prova. Eu não sei se vocês acompanharam, me fale agora um pouco o nome dele, mas aquele principal adversário, concorrente do Usain Bolt no atletismo, ele, quando chegou ao Rio, a Globo foi em cima dele para fazer uma entrevista assim que ele chegou ao aeroporto. E aí perguntou para ele, e aí, tudo bem? Chegou? Papapá? Ele respondeu a primeira pergunta. Segunda pergunta da repórter. E aí, qual a sua estratégia para vencer o Usain Bolt? Aí ele, não falo sobre isso. Não falo sobre ele. A repórter insistiu, ele deu um certo fora, ao vivo, ela ficou sem graça e ele não deu a resposta. Qual a estratégia dele? Na verdade, ele tem uma estratégia. Inclusive, não falar do nome do seu principal adversário antes da prova. Ele considera isso algo ruim. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu também quero trabalhar com você hoje, mas já vou falar sobre isso, que é sobre os vampiros energéticos que a gente tem na véspera de uma prova, tá? Mas o primeiro ponto que eu queria, então, trabalhar com você é justamente esse conceito de ficar nervoso, estar ansioso para uma prova é uma sensação absolutamente natural. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, isso que eu sinto é normal. Eu usei um exemplo de atleta, eu vou falar agora um pouco de mim. Se você de repente me entrevistar, sou professor, estou acostumado a dar aula, estou acostumado a falar com o público, mas existem algumas situações na minha vida, na minha carreira, que eu me considero de vez em quando tanto quanto ansioso e nervoso. Não é sempre que eu estou totalmente confiante, vai dar tudo certo. Tem aquele quezinho assim de, e se na hora der um branco no meu discurso? E se na hora eu ficar nervoso demais? O que eu faço? Aí tem a certa arte do improviso que a gente já está acostumado a fazer. Mas uma coisa que você precisa entender muito forte nessa hora é o seguinte... Você, na verdade, já reconhecendo que essa sensação é uma sensação absolutamente normal para todo mundo, o que você precisa criar, então, é uma estratégia para você amenizar esse sentimento de ansiedade e de nervosismo. E agora eu quero te passar, então, essas estratégias. Você acabou de assistir a uma aula. Depois que a gente acaba essa aula, vem agora essa conversa que a gente está tendo. A gente está conversando, passando dicas e estratégias para você. É natural de assim que essa aula terminar, você querer engrenar, vai fazer um lanche, vai jantar e você vai continuar estudando.
Muito cuidado também com essa sensação de muita afobação na reta final, para você tentar vencer o nervosismo, você querer estudar tudo, um monte de coisa agora em cima do laço, quando na verdade a gente precisa se poupar um pouquinho, justamente porque a prova que vamos fazer no domingo, depois do almoço, 1h da tarde, é uma prova extremamente cansativa. Então, na verdade, o que eu preparei para te passar é o que você pode fazer antes da prova e durante a prova. Quem quiser anotar, sinta-se à vontade. Primeira coisa, eu acho sim que depois que acabarmos o papo de hoje, essas estratégias, essas dicas, você pode continuar engrenado um pouquinho aí, estudando até um pouco mais tarde. É o seu sonho, é a sua carteirinha, é a prova da OAB, meu amigo. É claro que você está todo empolgado para essa prova, só que o que você precisa dosar um pouco é esse misto de muita afobação e reconhecer. Seu corpo hoje, sua mente hoje podem estar adequados para você aguentar isso. Mas você também precisa lembrar que amanhã você tem que acordar, ainda tem um dia inteiro e a sua prova é no domingo. Desculpa, mas cuidado, que eu tenho uma grande experiência desse contato com o aluno. Daqui a pouco acontece de você ficar afobado demais hoje e tá cansado amanhã e cansado no domingo. Controla, tem essa dose aí de controle. Por isso que grandes atletas, eles têm técnicos, eles têm toda uma equipe especializada para controlar essa questão. Cuidado com isso, a gente está aqui no Master OAB para te passar essa dica. Segundo ponto. Tenta dormir hoje, na medida do possível, um pouco mais cedo do que você está acostumado a dormir. São quase 9h10, a gente vai acabar esse papo aqui por volta de umas 9h30. E aí tenta dormir lá por volta de umas 11h30, antes de meia-noite, descansa. Aí, de repente, tem uma pergunta sua que você deve estar curioso, querendo saber. Valadares, que sou eu, para quem chegou aí um pouquinho depois, o que você me indica fazer amanhã? Eu sei que é muito natural, no mundo dos concurseiros, na véspera de prova, a gente assistir aulões. Eu sei que é natural você querer amanhã passar o dia inteiro estudando. Eu já preparei para você uma sugestão bem prática. A sugestão seria a seguinte: acorda amanhã, se você tiver o sábado inteiro livre, não sei como é que está a sua agenda, acorda amanhã por volta de 7, 7h30, toma um bom café, prepara um pouco o seu lado motivacional, prepara um pouco esse seu lado de equilíbrio emocional. Ao acordar, separa aqueles principais pontos que você deixou para revisar na reta final. São aqueles conceitos de ética que muitos deixam para ler na reta final. É um pouco da parte da filosofia, é um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente que você deixou para ler na reta final. Beleza, faça isso amanhã, que foi o que você se programou. A minha sugestão amanhã é que você faça o seguinte: blocos de 1h de estudo e intervalinho de 10 minutos. Estuda 10 minutos e intervalinho de 10. Estuda mais, eu falei errado, né? Estuda 1h, intervalinho de 10. Estuda mais 1h, intervalinho de 10 e por aí vai. Aí eu sugiro que você amanhã faça um grande estudo, bem intenso. Eu fiz umas transmissões essa semana no Facebook. Na segunda-feira, se não me engano, eu falei muito de uma palavra que se chama intensidade. E aí seria muito interessante que você amanhã fosse intenso. De 8 da manhã, 8h30 até 1h30. 5 horas, fazendo pequenos intervalos. Repetindo, bloquinhos de 1h, intervalinho de 10. Bloquinho de 1h, intervalinho de 10. Foi? Para, vai almoçar. Mas aí quando você for almoçar, faz uma pausa de verdade. Não almoça trocando mensagem com seu amigo que vai fazer prova domingo também não. Esquece ele um pouquinho, conversa com ele só depois. Fica concentrado amanhã o dia inteiro pensando na prova, mas na hora de almoçar, relaxa um pouquinho, ou na medida do possível, pelo menos tenta. Voltou do almoço, mais um bloquinho de estudos. Aí a minha sugestão, você vai voltar a estudar lá para umas 2h30 amanhã. Dá pra gente dar uma estudadinha até mais 4, 4h30. Depois disso, meu amigo, cessou. Parou. 5 horas você tem que botar um alarmezinho aí no seu celular. Pausa para você começar a descansar e relaxar para sua prova de domingo. Eu vim hoje na intenção de te passar algumas dicas legais, técnicas interessantes para você adotar no antes e no durante a prova. No antes, eu gostaria muito que você tentasse seguir essas dicas que estamos passando. Aí, eu já estou acostumado, nesse momento o aluno de novo levanta o braço e pede para perguntar assim: mas Valadares, e se depois que eu quiser parar 5 horas, eu lembrar de um conceito que eu não sei? Meu amigo, você vai tentar lembrar de vários conceitos que nessa hora você vai falar: mas o que é aquilo mesmo que pode cair do estatuto? O que é aquilo mesmo que pode cair em filosofia? E aí, na verdade, a minha sugestão é, até 5 horas você vai colocar um deadline, é o tempo final, para você não mexer em mais nada, ok? Aí tenta assistir a um filme, tenta dormir mais cedo. E aí é que vem aquela parte que eu disse lá no início, que eu ia conversar um pouco depois, vou falar agora.
É muito natural, estou muito acostumado com essa sensação de véspera de prova, com alunos de vários tipos de concursos. Quando a gente começa a dividir, principalmente com os familiares, né? Como a família bota uma pressão nessa hora do tipo, ué, você não vai estudar mais essa hora não? Amanhã tem prova. Você precisa ter confiança que você seguiu um método. O seu método está pré-estabelecido. A gente sugeriu, vou acordar cedo, vou fazer resumos, vou organizar dicas, legal, fez isso, tranquilo, só que agora você vai cessar e vai descansar. Você precisa confiar no método que você escolheu, que é o método que a gente está sugerindo para você adotar, fechou? Feito isso, você vai descansar no sábado à noite, você vai acordar no domingo. Hoje eu recebi essa pergunta na transmissão que eu estava fazendo à tarde aqui no nosso Facebook do Master AB. Me perguntaram bem assim, Valadares, você acha que eu posso acordar no domingo e antes de ir para a prova eu faço uma leitura de várias leis, de vários estatutos, de várias coisas para eu não esquecer? Aí é muito por sua conta. Eu não gosto de ser esse professor que fica dizendo faz assim, faz assado, não faz... É um pouco do seu estilo. É um pouco daquilo também com que você já está acostumado a fazer. Tem um pouco dessa palavra, né? Autonomia, liberdade. Se você vai se sentir mais confiante acordando mais cedo no domingo fazendo isso, faça. Se você quiser perguntar se eu concordo, eu vou falar para você que domingo você não deveria pegar mais resumo, você não deveria, na verdade, ler nada. No domingo você tem que estar focado para ir para a prova. Quer ver uma pergunta que eu vou fazer? Desculpa, se você ainda não definiu, você vai definir isso depois que essa aula acabar, ok? No domingo você pretende tomar café reforçado e ir para a prova ou você pretende almoçar antes? Eu não sei, eu sou gordinho, eu tenho uma reserva aqui de alimento, que eu posso ficar um bom tempo com fome. A Natália tá aqui rindo da gente. Não entendi, Natália, por que isso? Né? Mas assim, quer ver uma coisa que é muito importante pensar nessa hora? Alimentação de hoje para sábado, de sábado para domingo. Ô, Natália, eu brinquei assim, a gente nem se conhece direito, você pode rir, tá? Isso é só uma piadinha de bastidores, tá bom? Na verdade, é uma coisa que você precisa se preocupar sim. O que eu vou comer, que horas eu vou almoçar, onde vai ser a sua prova? Óbvio que você já sabe, mas assim, quanto tempo eu levo da minha casa até lá? Sai meia hora, uma hora antes? Chega bem cedo ao local da prova? E aí, para chegar bem cedo, para você evitar problema de trânsito, como é que você pretende fazer em termos de alimentação? Foi aquela sugestão que eu dei, você vai acordar um tiquinho mais tarde, umas 8, 9 horas e tomar um mega café reforçado e vai levar uns lanchinhos para durante a prova? Não sei, você já tem que ter isso um tanto quanto planejado, definido. Não deixa para pensar isso domingo de manhã, porque vai que alguma coisa dá errado e é o famoso imprevisto. Não pode nada dar errado. Lembra que o professor antes estava dizendo, olha o quanto tempo que você estudou, o quanto que você se planejou e reservou tempo para essa prova final. Então, meu amigo, respeite o seu compromisso. Para respeitar o seu compromisso, o nome disso se chama planejamento. Planejamento, como vai ser meu dia amanhã, como vai ser o meu dia de domingo. Tudo bem até aqui? Natália, eu estou falando muito rápido? Eu cheguei frenético aqui, já substituindo, entrando depois do professor, no clima, na motivação, que é para passar essa energia para a galera que está nos assistindo. Vou dar um outro recado. Valadares, como é que você acha que eu devo fazer a prova de domingo? Por onde você acha que eu devo começar? Essa é uma pergunta super comum. Por onde eu começo essa prova de domingo? Por qual matéria? Todos vocês já sabem, nessa altura do campeonato, como a prova ela é distribuída, como ela é definida. Então você tem grupos de questões. E aí, minha sugestão, aí isso tem a ver também com as coisas que eu leio e estudo sobre comportamento na hora da prova. Tenta começar por aquilo que seja mais denso. Tenta começar por aquela área que seja uma área de mais nível de dificuldade, maior nível de dificuldade. E aí, de repente, você está chegando à sua prova com maior nível de concentração, defina isso. Comece por aquilo que seja mais concentrado, mais denso, porque você está mais preparado assim que você chegou. Tudo bem até aqui? Beleza. Feito isso, agora eu vou falar de uma estratégia que eu considero bem inteligente. Antes que você faça o exercício da contra-argumentação, mas Valadares, você não está no meu lugar, você não entende o que eu... Peraí, eu sou professor, trabalho com isso, sei muito bem como a gente faz prova. Você sabia que de vez em quando eu faço determinadas provas de concursos para fazer o exercício de me colocar no lugar do aluno? É muito importante isso. Olha o que eu quero te sugerir, é uma sugestão. No domingo, quando você for fazer a prova, você já tem que chegar à sua prova com uma estratégia pré-definida do que você pretende fazer. O que você pretende fazer? Por onde você vai começar? Por qual grupo? Por qual matéria? Por qual área? O que você pretende deixar por fim? Primeira situação. Valadares, comecei a prova,
mas eu senti uma certa dificuldade em uma determinada questão. O que faço? Pergunta super comum. Sai dela, envolve essa questão, vai para uma próxima. Vai para uma próxima porque você não pode perder ponto em nada e você sabe muito bem que a banca da FGV, que prepara a prova da OAB, ela diferencia as questões em termos de dificuldade, como fácil, médio e difícil. Você não vai desperdiçar questão nenhuma e, na verdade, você vai então envolver aquela questão que você está deixando para depois. Sinaliza bem forte para você não esquecer. Beleza. Aí depois que você está se organizando em termos de feitura da prova, como você vai organizar essa sua estratégia? Pula uma, vai para outra, pula essa, vai para outra, se esforça mais um pouco. Você precisa lembrar sobre o tempo, né, de cada questão que a gente pensa mais ou menos sobre essa prova. Então é muito importante que você considere o tempo a ser gasto em cada questão. Tá sentindo que está demorando demais naquela questão? Sai dela, parte para uma outra, tá bom? Mas aí a minha grande sugestão é a seguinte, eu gostaria que você pensasse nisso. Como eu disse, é sugestão. Pega essas 3 áreas, esses 3 grupos de prova que você vai fazer e tenta se concentrar ao máximo fazendo um grande grupo de questões. Pá! Terminou aquele grande grupo? Para um pouquinho, vá ao banheiro, lava o rosto, tenta esticar o seu corpo, tenta esticar a perna. Parece besteira, mas isso funciona muito. Sabe por quê? Porque isso que eu estou falando agora é a grande estratégia para muito aluno que está nos assistindo e pergunta assim, Valadares, e se der aquele famoso branco durante a prova? Eu fui estudar isso, sabe? O que é esse branco que acontece durante uma prova? É simplesmente um momento em que a gente está tão ansioso e concentrado naquilo que certos conceitos, natural de aquilo sumir. Quer ver uma coisa? Super natural quando eu estou dando aula, estou querendo lembrar de uma palavra. Como é que é aquela palavra mesmo que representa aquele conceito? E eu tô cansado, eu tô concentrado na aula, mas fugiu aquela palavra. Deixa eu continuar dando aula, daqui a pouco eu lembro. Tô falando, esqueço aquilo, daqui a pouco lembrei daquela palavra. Aquela palavra era tal. Isso acontece na hora de uma prova. Isso é super natural. O que você pode fazer se der um branco? A estratégia que eu acabei de te ensinar. Vamos repetir? Concentre-se em fazer bloco de questões. Fez um grande grupo? Para um pouquinho. Vai ao banheiro, lava o rosto, estica os braços, tenta esticar a perna, tenta fazer um exercício que eu não vou fazer aqui na frente para não passar vergonha, mas tenta puxar sua perna aqui na altura da cintura, sério? Tenta se esticar um pouquinho porque você está tão ali congelado, tenso naquela situação de prova que você vai ao banheiro, você se estica todo, estica os braços, lava o rosto, volta. Você vai gastar menos de 5 minutinhos nisso, tá? Voltei, concentração total, acelera, próximo grupo de questões. Tenta fazer isso. Já fiz isso quando fiz esse exercício de me colocar no lugar do aluno, realizando provas em outros concursos, para entender como é que é a realidade do mundo do aluno. Tá claro até aqui? Falei um pouquinho de alimentação, falei um pouquinho da estratégia do antes, da estratégia do durante. Tem mais alguma coisa que de repente aí no chat, Natália, eles perguntaram, queiram saber? Se eles quiserem perguntar, manda uma pergunta que a gente tem a Natália que está aqui conosco no chat. Ela está lendo as perguntas e os comentários de vocês. Manda para cá que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Nenhuma curiosidade, Natália? Tinha a Monique que estava falando que ela ia fazer exatamente o oposto do que você falou, que ela ia começar pelas matérias que ela tem mais afinidade, que ela se daria melhor. Assim. Olha só, talvez a gente não tenha interpretado tão bem isso. Eu gosto de deixar muito claro nessa hora que muito candidato já tem sua estratégia definida, tá? Quando eu quis dizer a parte densa da prova, é que exige mais concentração e raciocínio a título de uma estratégia que você pode definir. Eu vou começar por aquilo que é mais denso, mais concentrado e depois eu vou diluindo. Na minha concepção, se você me perguntar isso como aluno e eu professor, se eu fizesse um concurso, eu também começaria para aquelas questões que são mais fáceis com a minha aptidão. Eu sou professor de português, como eu apresentei no início, sou professor de redação, então começaria de repente um concurso pela área de humanas. Se eu tivesse realmente que fazer uma prova, eu talvez começasse por aquilo que eu tenho mais confiança. Justamente para minha autoestima, minha confiança durante a prova crescer, irem crescendo. Então, no caso, se você pensou em adotar essa estratégia de começar por aquilo que é mais simples, por aquilo que você tem mais afinidade, foi a palavra que eu acho que você usou, tranquilo, faça isso sim, já foi a estratégia que você definiu. O que eu quis sugerir é que a gente já sabe previamente que a prova da OAB é dividida em determinados grupos e esses grupos têm uma certa concentração de dificuldade.
É legal você chegar à prova e ter essa estratégia definida de crescimento durante a prova, né? Então você pode usar essa que você sugeriu. Vou começar por aquilo que eu tenho mais confiança e depois eu parto para as questões que eu tenho menos aptidão, que eu tenho menos propensão, de repente, de ter tanto acerto ali. Mas você precisa garantir uma grande quantidade de pontos com uma estratégia definida. Acho que ficou claro, tá certo? Outra coisa, Natália? O pessoal quer saber se é uma boa estratégia passar o dia de amanhã fazendo os exercícios. Excelente, muito boa pergunta. Eu fiz um comentário aqui que amanhã você podia definir, né, blocos de estudos, mas eu não disse fazendo o quê. Então essa pergunta calhou muito bem. Vamos lá. Eu acho sim. A gente tem um trabalho aqui no Master AB muito bacana, que é o raio-x das questões, das provas anteriores, né? Falei errado, raio-x das provas, para você entender as questões. Eu uso muito uma imagem que é a seguinte, vou fazer esse gesto. Numa véspera de prova, em vez de você ficar colocando conteúdo para fora, em vez de você ficar testando, é muito legal você analisar provas já feitas, você analisar já exercícios comentados. Toda essa semana, por exemplo, durante 4 semanas, né, nós estamos com o nosso projeto do Master AB, transmitindo várias aulas ao vivo aqui, tirando várias dúvidas, lembrando de vários conceitos bacanas. De repente, se você não conseguiu assistir a todas, tem várias aulas lá no nosso canal do YouTube. Posso ser muito sincero? Se eu fosse você amanhã, eu criava uma programação, como eu disse ainda há pouco, uns bloquinhos de tira dúvidas em função daquilo que a gente preparou para você. Muito legal isso. Porque, na verdade, em vez de você se sentir nessa hora, essa dica é muito legal, modéstia à parte, tá? Em vez de você se sentir ali inseguro porque você está estudando sozinho, liga lá no nosso YouTube, as aulas estão gravadas e você vai ver, inclusive, o que os professores estão te passando de reforço, de conteúdo importante, de conceitos que sempre caem na reta final. Aí você pausa, anota, pausa, lembra, pausa, volta de novo, intervalinho, volta, outro tópico. Eu só acho que amanhã, disso que você me perguntou, uma boa estratégia é você não ficar 2, 3 horas num conceito só, numa área só. Então, por isso que eu disse, né? Tenta definir o seu dia amanhã, acordando mais 7, 7 e meia, de 8 a 1, 1 e meia, um intensivão de vários vídeos que você pode assistir de novo, anotando e lembrando de conceitos. Isso é fazer revisão. Isso é lembrar de vários aspectos. Parou, almoçou, volta mais um pouquinho, 5 horas da tarde, você já parou de novo. Ah, Eduardo, amanhã eu tenho um compromisso depois do almoço. Eu posso parar para esse compromisso e voltar um pouquinho mais tarde? Se você não passar tanto lá das 7 da noite, tranquilo. Só não se empolga, que foi assim que a gente começou a conversa de hoje, e acaba dormindo tardão da noite para acordar domingo um tanto quanto esgotado. Domingo você tem que estar no alto astral. Domingo você tem que trabalhar toda essa sua parte motivacional. E eu deixei esse recado justamente de propósito, quase que por último. Eu não posso receber dúvidas de vocês. Podem mandar pergunta, daqui a pouco a Natália, se tiver mais, manda para cá. Mas o último comentário que eu quero fazer com vocês, dessas dicas todas que eu trouxe, lembra da pressão da família? Lembra dos amigos que ficam perguntando? E aí, tá preparado para a prova amanhã? Se eu fosse você, eu me isolaria um pouquinho de hoje até segunda. Eu só voltaria para o mundo segunda-feira. Sério. Eu me isolaria total. Eu tô aqui, por exemplo, dando aula para você, eu tô apontando pro meu bolso onde está meu celular. Eu trabalhei hoje pra caramba durante o dia, tem várias mensagens de celular para eu responder. Meu amigo, eu tô trabalhando, eu tô dando aula, eu tô querendo ganhar a carteirinha da OAB. Então, assim, foca no teu sonho, esquece o que as outras pessoas estão se comunicando agora. Sério mesmo. Isso vai te trazer o que de bom? E aí, tá preparado? Ah, estou sim. Em vez de responder, se concentra. Pensa, e o Usain Bolt, será que ele responde um WhatsApp 10 minutos antes de entrar na competição? Será? Pensa sempre no atleta, a comparação tem que ser sempre essa. Você é esse atleta de grande performance, entendeu? Você está se preparando para uma grande competição. É o teu sonho. Quanto tempo você já está estudando para isso? Então, meu amigo, se afaste do que eu considero, do que eu chamo dos vampiros energéticos. Sabe aquelas pessoas que ficam sugando a energia? Conhece isso? Aí você está todo animado, você está todo motivado e a pessoa, a prova é difícil, hein? Se eu fosse você, estudava mais um pouco, hein? Ah, já vai dormir? Que é isso? Lê mais um. Você já tem o seu método, você já tem a sua estratégia, confia nisso e vai com tudo para cima da prova, tá bom? Natália, você levantou o dedo, acho que tem mais uma colocação, né? Não. Então, se não temos dúvidas, fica essa como a nossa última dica para essa sua prova de domingo, fica como minha última estratégia para você definir para a sua prova, mas eu vou retomar só alguns pontos que a gente estava conversando. Só voltando, dormir cedo, sobretudo amanhã, no sábado, a alimentação bastante leve, tanto amanhã quanto no domingo,
definir já hoje, assim que essa aula acabar, assim que esse papo acabar, você já definiu o que você pretende fazer em termos de horário, o horário de acordar amanhã, o horário de acordar no domingo, o horário de você, por exemplo, sair para a prova, tudo isso tem que estar definido. E vê se amanhã, no sábado, você já define, inclusive, até mesmo a sua carteira, a sua bolsa, né? Tem gente que às vezes demora 10, 15 minutos, não sei o que eu vou usar para combinar com esse sapato, eu não sei qual é o seu estilo. Define isso tudo amanhã à noite, para quando você acordar no domingo, só acordar e ficar pensando na prova. E aí, como última dica, eu estou muito acostumado com o aluno perguntar assim, no domingo, será que é legal acordar e ficar lendo os últimos resumos? Se essa sua prova fosse de manhã, 8, 9 horas, eu ia falar para você fazer um exercício que se chama exercício de aquecimento do cérebro. Existem vários exercícios neurolinguísticos para tornar o seu cérebro mais rápido, mais funcional. Como eu não vou ter tempo suficiente de ensinar esses exercícios, que eu teria que te dar um materialzinho para você levantar os braços e fazer uma memorização para a prova, eu vou considerar um exercício muito simples, que é o seguinte. No domingo, quando você acordar, 8, 8 e meia, tenta acordar por volta dessa hora, pega uma revista ou um jornal para você ler. Não precisa ser o de domingo. Pode ser uma revista que esteja jogada aí no canto na sua casa, no seu escritório, pede ao seu pai, sua mãe. Não pode ser matéria. Não pode ser um resumo de ética, não pode. Tem que ser um assunto qualquer que não esteja envolvido com a prova. Aí eu vou pedir para você ler um texto de mais ou menos umas 30, 40 linhas. E eu vou pedir para, assim que você acabar de ler o texto, você montar um exercício que é o seguinte. Qual o assunto desse texto? Eu concordo? Eu discordo? Porque, na verdade, esse tipo de exercício, nada menos, significa de você, peraí, tô lendo uma coisa, tô concentrado nisso, consigo responder. É só para você chegar à prova aquecido. Você vai entender agora por quê. Vê se você já passou por essa situação. Você chegar à prova e demorar ainda para você pegar o ritmo. Já aconteceu isso com você? Você chega à prova, mas você ainda não está no clima dela. Aí você passa pelas questões, você demora uns 10, 15, 20 minutos, é quando você repara, agora eu estou acelerado, você não pode perder tempo. Essa estratégia que eu estou te ensinando, ela é matadora, ela funciona muito. Você já tem que chegar à prova 1 hora, quando ela for determinado horário para começar, você já está totalmente concentrado e aquecido. Vou repetir, pega um texto qualquer, de 30, 40 linhas, faça uma leitura dele e faça uma perguntinha. Qual o assunto dele? Eu concordo com esse tópico? Eu discordo? Por que concordo? Por que discordo? Se eu tivesse que responder, fazer uma resposta a esse texto, como seria? Feito isso, acabou. Se arruma, toma um banho e vai para a prova. Sai bem cedo de casa, sai com antecedência. Eu lembro a vocês de onde você vai fazer a prova, não sei, mas a gente tem outras provas no final de semana, não é só prova da OAB. Então a gente tem prova de vestibular, por exemplo, da galera do ensino médio, em vários lugares, inclusive no Brasil. Não dê conta aí, não dê margem para a má sorte de você ficar preso aí em trânsito, então sai com bastante antecedência e é isso, vai preparado para a prova. A galera do Master OAB, todo mundo que passou por aqui, nessa e nas outras semanas, tá todo mundo junto com você, mandando uma super vibração de reta final. Eu sei que é super natural também, usei muito essa palavra hoje, né? De você se sentir assim, caramba, será que tem alguém comigo? Eu tô me sentindo tão sozinho. Não tá nada sozinho. Quando você estiver lá marcando as questões, lendo os exercícios, os nossos professores, o nosso time do Master OAB tá focado e pensando em você e emanando, mandando para você aquelas vibrações muito boas durante a prova. Tudo bem? Acho que esse papo te trouxe alguma clareza aí sobre estratégias que você pode fazer de hoje para amanhã. Amanhã durante o dia e domingo, sobretudo, durante a prova. É isso, vou me despedir. Muito obrigado aí por vocês terem assistido essa nossa transmissão, esse nosso último papo. Muito obrigado lá pelas transmissões que nós fizemos no Facebook. Acompanhe o nosso canal do YouTube. Como eu disse, amanhã é uma ótima estratégia para você nos assistir, fazendo essas revisões de tópicos bem simples. E também acompanha a gente no Instagram, a gente também está no Instagram. Tem várias dicas legais que nós colocamos nesta semana, na semana passada, sobre o que a gente pode fazer na reta final. Não é porque é hoje, sexta-feira, que você não pode ler, dá para ler. São dicas bem interessantes que nós colocamos por lá. Podemos fechar, Natália? Você tem alguma observação para fazer do que o pessoal colocou aí, quer trazer para a gente? Nenhuma? Então tá bom. Estou fechando a nossa aula. Um grande beijo para vocês. Uma ótima prova no domingo. E ó, estamos juntos, tá? A gente está sempre junto com vocês. Um beijão. Tchau, tchau.